Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso novo livro, a nossa nova leitura guiada e explicada, dessa vez com o livro Drácula, do Bram Stoker. A gente já teve um vídeo, uma primeira parte desse livro. Esse livro é muito interessante. Se você está vendo aqui pela primeira vez, esse livro é um pouquinho diferente do livro que a gente fez anteriormente, que foi O Pequeno Príncipe. Inclusive, se você quiser assistir, eu vou deixar aqui no card o link para você poder clicar e assistir a playlist do Pequeno Príncipe inteira. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para a parte 1 da leitura do Drácula, do Bram Stoker. Então, como eu falei, já tivemos uma parte e paramos mais ou menos no meio do primeiro capítulo. Então, senta confortável. Pega seu caderno, pega seu lápis, sua borracha para anotar todo o vocabulário novo que a gente vai falar e bora pro vídeo. Então, continuando a nossa leitura, ele diz assim: All day long we seemed to dawdle through a country which was full of beauty of every kind. Sometimes we saw little towns or castles on top of steep hills, such as we see in old missals. Sometimes we ran by rivers and streams, which seemed from the white stony margin of each side of them to be subject of great floods. It takes a lot of water and running strong to sweep the outside edge of a river clear. At every station there were groups of people, sometimes crowds, and in all sorts of attire. Some of them were just like the peasants at home, or those I saw coming through France and Germany with short jackets and round hats and homemade trousers. But others were very picturesque. The women looked pretty, except when you got near them, but they were very clumsy about the waist. They had awful white sleeves of some kind or other, and most of them had big belts with a lot of strips of something fluttering from them, like the dresses in a ballet. But, of course, there were petticoats under them. Vamos até aqui. Todo dia. Então, all day long. All day long quer dizer durante todo o dia. We seemed to dawdle through a country. Então, we seemed, nós parecíamos, né? To seem alguma coisa pode ser parecer-se com ou dar a impressão de algo. Então, to dawdle é andar bem devagar. Trazendo um pouco para nossa realidade, seria assim, a gente ficou enrolando assim, andando bem devagar, aquela coisa bem lentamente, sabe? Pois é. Então, nós parecíamos que estávamos enrolando através de um país, né? Through é através. Então, assim, que eles estavam passando por aquele país de uma forma muito lenta, o qual estava cheio de belezas de todo tipo. Algumas vezes, nós vimos pequenas cidades, ou cidadezinhas, ou castelos no topo de colinas muito íngremes, ou muito acentuadas, como as que nós vimos em velhos missais. Missal é aquele livro que tem todas as passagens que é feita numa missa, né? Numa cerimônia de missa da Igreja Católica, né? Algumas vezes nós corremos por rios e riachos, nesse caso stream. Um stream, ele seria um fio de água, né? Então, nesse caso, a gente pode entender até como um riacho, né? Um rio, só que bem estreitinho, o qual parecia vindo de uma larga margem pedregosa. Olha isso. Wide é largo, né? Stony margin será uma margem do rio. Stony é made of stone, ou seja, feito de pedra ou pedregoso, né? Então, uma margem pedregosa larga em cada lado deles. Então, eles pareciam vir de uma margem larga, uma margem pedregosa larga, de cada lado deles, sendo o assunto, ou sendo, nesse caso, sim, o tópico ou o sujeito de grandes inundações. Flood é inundação, né? Existe o verbo to flood, que é inundar. Então, floods são inundações, né? Então, it takes a lot of water. Então,
precisa de muita água e correndo forte para varrer o limite externo. Então, edge seria o limite externo de um rio de forma limpa. Ou seja, para que a margem do rio, aquelas pedras da Stony Margin, pudesse chegar naquele ponto, teria que ser com muita água e de uma forma muito rápida e forte para que pudesse tirar tudo aquilo lá de forma limpa. Em cada estação haviam grupos de pessoas, às vezes multidões, de todo tipo de traje. Attire é traje, um vestuário, um tipo de roupa. E logo em seguida ele descreve um pouquinho. Alguns deles eram exatamente como os camponeses de casa, os camponeses da minha casa, ou aqueles que eu vi vindo através da França e da Alemanha. Quando ele fala peasants at home, seriam os camponeses do lugar de onde ele vem. Então ele viu coisas muito semelhantes àquilo que ele já conhece, né? E ele viu essas pessoas ou outras pessoas vindo da França e da Alemanha, passando pela França e pela Alemanha, que se vestiam muito parecido. De que jeito? Com casacos curtos e chapéus redondos ou arredondados e calças feitas em casa. Peraí, mas a gente aprendeu que calça tem um outro nome. Eu sei, nós aprendemos lá na escola que calça tem um outro nome. Mas deixa eu te contar um negócio. No inglês britânico, na Inglaterra, de uma forma geral, Inglaterra, quando eu falo Inglaterra, é o Reino Unido, tá? As calças do jeito que nós conhecemos, eles chamam de trousers. Então, se você for à Inglaterra e perguntar pelo aquele outro nome, aquela outra palavra, eles até vão reconhecer e vão te entregar o que você está pedindo. Porém, quando você for ver escrito, você não vai ver aquele outro nome, você vai ver trousers. Então, anota essa que é importantíssima para você não esquecer. Então, ele falou que eles vinham com esses casacos curtos, um chapéu arredondado e calças feitas em casa. Mas outros eram muito pitorescos. Talvez essa palavra pitoresca não seja uma palavra muito comum do nosso vocabulário, não é verdade? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: pitoresco é algo diferente, algo que atrai atenção, mas de uma forma diferente do habitual, sem ser agressivo, mas também sem ser aquela coisa extremamente chamativa. É algo pitoresco, algo diferente. As mulheres pareciam bonitas, ou se pareciam bonitas, exceto quando você chega perto delas. Ou seja, de longe era tudo legal, de perto não tão assim, mas elas eram muito desastradas com relação à cintura. Quando eu falo nesse sentido de very clumsy, significa que a pessoa não presta tanta atenção em alguma coisa. Nesse caso, com relação à cintura, né? Waist é a cintura. Então, elas não prestavam atenção com relação à cintura. Por que será? Olha só, eles tinham todas as mangas brancas cheias de alguma coisa ou outra. Ou seja, eram mangas assim cheias de coisas, né? Cheia de coisa assim, cheia de negócio. Bom, vamos dizer assim, tratando em português comum, fala assim, as mangas eram brancas e cheias de uns troços lá. Era mais ou menos isso. E a maioria delas, a gente tá falando de quem? Das mulheres, então a maioria delas tinham cintos grandes com várias fitas, com várias faixas de alguma coisa tremulando ou esvoaçando a partir delas, como nos vestidos de balé. Então ele falou que elas tinham aquelas mangas brancas, né, cheias dos negócios, e que elas tinham cintos muito grandes com várias faixinhas de alguma coisa que ficava tremulando, como nos vestidos de balé, como nas roupas de balé. Mas, obviamente, ou com certeza, haviam anáguas por baixo delas. Petticoat é uma anágua. Então, nesse caso, falou de anáguas, ou um saiote, né? Provavelmente as moças que vão assistir provavelmente conhecem essa palavra. Hoje em dia não se usa mais, né? Pelo menos não na vida comum do dia a dia, mas se usava antigamente. Uma anágua, um saiote por baixo da saia. As mulheres basicamente só usavam saias ou vestidos e por baixo disso se usavam anáguas. The strangest figures we saw were the Slovaks, who were more barbarian than the rest, with their big cowboy hats, great baggy dirty white trousers, white linen shirts, and enormous heavy leather belts.
nearly a foot wide, all studded over with brass nails. They wore high boots with their trousers tucked into them and had long black hair and heavy black mustaches. They are very picturesque, but do not look prepossessing. On the stage, they would be set down at once in some old Oriental bands of brigands. They are, however, I am told, very harmless and rather wanting natural self-assertion. It was on the dark side of twilight when we got to Bistritz, which is a very interesting old place. Being particularly on the frontier, vamos até aqui porque vai continuar na próxima página. Então vamos lá. As figuras mais estranhas de todas que nós vimos eram os eslovacos, que eram mais barbários do que o resto. Vamos entender uma coisa. Quando eles falam que we're more barbarian than the rest, quer dizer, eles se vestiam de uma forma mais próxima da dos bárbaros, certo? É isso. Com seus chapéus de cowboy grandes, né? São grandes, vamos de novo, com suas calças brancas, sujas e muito largas, ou seja, great baggy dirty white trousers, são calças brancas grandes e largas. Camisas de linho branco. Então, linen é o linho, né? Aquele pano que é até reconhecidamente um pano mais caro, enfim. E cintos de couro enormes e pesados, né? Próximo de um pé de largura. Um pé por volta aí de 25 a 30 centímetros. Só para você ter uma ideia do que seria um pé, tá? Uma medida de um pé. Então, sim, eu sei. Tem pés menores do que isso, tem pés maiores, mas isso é uma medida do que a gente chama de unidade de medida imperial, tá bom? Todo cravejado com pregos de bronze. Você pode entender brass como bronze, como metal, como latão, tanto faz, tá? A gente bota bronze porque é bronze. Eles usavam botas altas com suas calças presas dentro dela ou enfiadas dentro delas. E tinham cabelos compridos. E um bigode preto bem volumoso. Posso dizer, sendo um português um pouquinho mais formal, e fartos bigodes negros. Posso dizer assim também. Eles são muito pitorescos, mas pouco atraentes. Mas eles não se parecem atraentes. Prepossessing é uma forma da gente dizer que algo é atraente. Então eles eram pitorescos, mas não eram muito atraentes. No palco ou em uma peça de teatro, ou enfim, numa apresentação, seriam imediatamente identificados. They would be set down, ou seja, eles seriam taxados ou identificados de uma vez já direto como um grupo. Na verdade, tem aqui a palavra band que a gente trouxe para o português até para fazer a palavra banda, mas não seria banda tipo banda de música. Nesse caso, banda vem de bando, o grupo, né? De bandidos, brigands, bandidos orientais. Então, se essas pessoas, esses eslovacos aí, como ele falou, se eles estivessem numa peça de teatro, eles seriam esses bandidos orientais. No entanto, me disseram que eles são completamente inofensivos e wanting natural self-assertion. Então, eu posso entender isso como desprovidos de empatia, né? Self-assertion é uma forma de você dizer empatia. Então, eles rather wanting, do tipo, eles não tinham uma vontade natural de ser empático, né? Então, vamos dizer assim, são desprovidos de empatia. Então, já estava no fim do crepúsculo, né? Fim do anoitecer, quando nós chegamos em Bistritz. Então, when we got to Bistritz, quando nós chegamos a Bistritz, que é uma cidade muito interessante, um lugar velho. Você fala um old place. Você pode chamar uma cidade, né, também dessa forma. Então, uma cidade bem interessante, estando praticamente na fronteira. Só mais um tiquinho, tá? For the Borgo Pass, ou seja, para a passagem de Borgo que leva até Burkovina, que leads from it into Burkovina. Então, que leva dele até Bukovina. Eu falei Burkovina, mas é Bukovina, perdão. It has had a very stormy existence.
and it certainly shows marks of it. 50 years ago, a series of great fires took place, which made terrible havoc on 5 separate occasions. At the very beginning of the 17th century, it underwent a siege of 3 weeks and lost 13,000 people, the casualties of war proper being assisted by famine and disease. Vamos até aqui, que já tem bastante coisa para a gente falar. Ela teve uma existência muito tempestuosa. Quando você fala stormy que vem da palavra storm, que é tempestade, então uma existência muito tempestuosa. E isso certamente mostra marcas nela. Aonde? Em Bukovina. 50 anos atrás, uma série de grandes fogos ou série de grandes incêndios tomaram lugar. Ou seja, botando isso numa forma um pouquinho mais organizada, há 50 anos atrás, a cidade foi acomedida por uma série de grandes incêndios que provocaram uma destruição. Havoc é uma das formas de dizer destruição. Então, uma terrível destruição em 5 ocasiões separadas ou diferentes. Aí quando eu falo, olha isso, presta bem atenção nesse detalhe porque isso é muito importante. At the very beginning. Quando eu uso very, nesse caso ele não é o intensificador very de muito, mas sim uma palavra para dizer que estava realmente naquele ponto que eu estou falando. Nem mais, nem menos. Então, quando eu falo at the very beginning, ele diz assim, bem no comecinho. Então, bem no comecinho do século XVII, ela sofreu um cerco, a siege, um cerco de 3 semanas e perdeu 13 mil pessoas. As casualidades da guerra propriamente foram assistidas ou seguidas por fome e doenças. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que as casualidades são o quê? São as pessoas que sofreram na guerra, não necessariamente os que morreram. As 13 mil pessoas que morreram. Mas os que ficaram foram atingidos por fome e doença. Obviamente, isso não está escrito aqui, mas eu estou deduzindo que essas pessoas, algumas delas, se não a maioria, também vieram a falecer. Count Dracula had directed me to go to the Golden Kron Hotel, which I found, to my great delight, to be thoroughly old-fashioned, for, of course, I wanted to see all I could of the ways of the country. I was evidently expected, for when I got near the door, I faced a cheery-looking elderly woman in the usual peasant dress. White undergarment with long double apron, front and back of colored stuff, fitting almost too tight for modesty. When I came close, she bowed and said, "The Herr Englishman." "Yes," I said, "Jonathan Harker." She smiled and gave some message to an elderly man in white shirt sleeves, who had followed her to the door. He went, but immediately returned with the letter. "My friend, welcome to the Carpathians. I'm anxiously expecting you. Sleep well tonight. At 3 tomorrow, the diligence will start from Bukovina. Place on it is kept from you. At the Borgo Pass, my carriage will await you and will bring you to me. I trust that your journey from London has been a happy one, and that you will enjoy your stay in my beautiful land. Your friend, Drácula." Então vamos lá. Conde Drácula me dirigiu ou me levou para ir ao Golden Kron Hotel. Lembrando uma coisa importante: nomes próprios de pessoas, de locais, marcas, a gente não traduz. Então, o caso desse hotel aqui vai ser Golden Kron Hotel. Tá? E não vou traduzir isso aqui porque justamente segue essa regra, tá bom? O qual eu achei, para o meu grande deleite ou grande felicidade, está cuidadosamente tradicional. Ou seja, thoroughly é uma palavra que eu quero dizer cuidadosamente, detalhadamente. E old-fashioned é algo que
Em algumas traduções você encontra como antiquado, mas nesse caso eu posso entender como tradicional, uma vez que ele acha isso interessante. Então a gente coloca uma palavra que traduz exatamente esse sentimento de agrado. E aqui quando ele fala for of course, eu posso entender como. E nesse caso aqui eu posso entender for of course como ideal para quem, como eu, né? So for of course I wanted. Então, para alguém como eu que queria ver tudo que pudesse dos costumes do país. The ways of the country, eu posso entender, ways é caminhos, mas nesse caso eu posso entender como costumes, as formas que o país lida com as coisas. Eu era evidentemente esperado. Por quê? Pois, quando eu cruzei pela porta, eu dei de cara, ou eu encontrei cara a cara, com uma senhora, an elderly woman, ou seja, elderly é uma pessoa de um pouco mais de idade. Elderly woman, uma senhora com uma cara feliz. Então, cheery, quando você está cheery, você é uma pessoa alegre, você está com uma cara alegre. Então, cheery looking, então ela se parecia alegre. Então, uma senhora com uma cara feliz nas roupas de camponês habituais. Uma roupa branca, com um avental longo duplo, né? De frente e de costas, ou seja, aquele avental que ele cobre tanto na frente quanto atrás, com coisas coloridas, quase muito apertado para a modéstia. Ele quer dizer aqui assim que ele estava apertado demais para uma senhora. Vamos entender que esse livro foi escrito aí no século XIX. Os valores eram outros, né? Então, mas de qualquer forma, era, na opinião dele, um avental apertado demais. Quando eu cheguei perto, ela se curvou, ela me cumprimentou com reverência, né? Quando você abaixa a cabeça para cumprimentar alguém, e disse: o rare homem inglês, ou o rare inglês. Esse rare é um jeito alemão de se referir a uma pessoa de alta casta, uma pessoa socialmente num lugar mais alto. Sim, eu disse, Jonathan Harker. Ela sorriu e deu uma mensagem para um senhor de camisa branca que a seguiu até a porta. Ele foi, mas imediatamente retornou com uma carta. Meu amigo, bem-vindo aos Cárpatos. Eu estou ansiosamente esperando por você. Durma bem hoje à noite. Amanhã às 3 da manhã, ou amanhã às 3, a diligência iniciará para Bukovina. Um lugar para você, ou um lugar nela, na diligência, está guardado para você. Fazendo nossa contextualização, o teu lugar está reservado. Na passagem de Borgo, minha carruagem estará esperando por você e vai trazer você para mim. Eu acredito que sua viagem de Londres tenha sido muito feliz, ou tenha sido muito agradável, e que você vai aproveitar a sua estadia na minha terra, ou no meu bonito país. Land pode ser um pedaço de terra, como pode ser um país. Do seu amigo Drácula. E bom, esse aqui foi o final da primeira parte aí, do primeiro dia da viagem do nosso querido aí Jonathan Harker, indo para lá nos Cárpatos para encontrar com o tal do Conde Drácula. O que será que vai acontecer no dia seguinte? Que agora ele foi para o quarto dele e foi dormir. Então, ele indo dormir, eu me despeço de você, já ansioso para saber o que vai acontecer nesse dia seguinte, o que eles vão fazer nessa viagem dele lá nos Cárpatos e como que será o encontro com o Conde Drácula. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal caso não seja inscrito e chama teus amigos para se inscreverem aqui também. Tem conteúdo novo toda terça, toda quinta, todo sábado e pode ter certeza que toda quinta-feira vamos ter um pedacinho desse livro muito legal do Drácula do Bram Stoker para você. Então, muito obrigado pelo seu view e eu vejo você na próxima parte do livro ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.